Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, planeta Terra, bom dia aos internautas, bom dia, minha querida convidada, doutora Orlando, bom dia a todos os que vão entrar. Queria dar uma nota de gratidão a todo o planeta Terra, a todos os seres que habitam este planeta e não só, por mais um dia, por mais este momento, por mais esta reflexão sobre a morte, suas consequências e implicações no estado psicoemocional e espiritual. Vamos falar de um tema forte, que afeta a vida de toda a gente. Eu ainda não percebi por que os programas deste ano, o Programa Geral de Educação para a Cidadania, estão a mexer com coisas muito profundas. Primeiro era a eutanásia, mistanásia, e agora a gente vem falar da morte. Mas pronto, como a vida é essa mistura entre vida e morte, nem sei sequer se há morte, não sei sequer se há vida. Então é algo que a gente vai discutir hoje e vai refletir um pouco. Eu vou passar a palavra à doutora Orlando para complementar, mas quero só dizer aos internautas e todos os seres que nos ouvem, na fisicalidade e na extrafisicalidade, que este Programa Geral de Educação Planetária, não é um programa fechado, é um programa que traz reflexões, somente trazendo reflexões, trazendo o nosso sentir, o nosso pensar, mas não traz um conhecimento fechado, que isso assim tem que ser, assim será absolutamente. Porque nem sequer aqui na Terra nós temos essa possibilidade de dizer assim, isso é assim. Não? E quanto mais o programa, nós não temos esta capacidade de dizer assim está certo. Não, queremos dizer assim, este é o nosso contributo.
Esta é a gota d'água que nós queremos colocar neste copo, que se chama planeta Terra, e que é um copo d'água que cada um de nós vai colocando as suas gotinhas para fazer, então, deste planeta um espaço melhor. Assim eu vou passar primeiro, cumprimentar também o professor Eduardo, que está aqui ao meu lado, cumprimentar a Casa de Caminho André Luiz, que também está conecto a nós, cumprimentar os meninos estudantes da Universidade Metodista, o João Nanga e o Edmar Jorge, cumprimentar e passar a palavra à doutora Orlando. Como habitualmente, vamos fazer uma ronda por todos e depois entramos no tema com mais profundidade. Doutora Orlando, por favor, seja bem-vinda. Obrigada. E gratidão. A gratidão é toda minha. Cumprimento a doutora Amélia com muito carinho e o professor Eduardo, que está aí ao lado, e cumprimento também as pessoas que nos estão a seguir, que é o João, o Edmar e todos os outros que nos estão a ouvir. O tema de hoje realmente é muito profundo, mexe muito, e vamos conversar um bocadinho sobre isso, que eu acho que também é muito importante para nós percebermos como é que podemos... desculpa, estou um bocadinho rouca hoje. Para nós também percebermos como é que podemos melhorar a forma como nós enfrentamos este processo. Muito obrigada. Passar para os jovens, por favor, para os cumprimentos iniciais. Certo. Saudações cordiais à Sua Excelência, professora doutora Amélia Carlos Casalma. Gostaria de estender também ao professor Eduardo, que cá se faz presente, e à companheira cá nas apresentações, a Sua Excelência, senhora Orlando, e, claro, o meu colega Edmar, que está cá ao meu lado. Estender também as saudações a todos aqueles que nos ouvem, não é? De dizer que a temática é uma temática muito sensível, não é? Que é, como são referidos alguns temas que são tratados aqui em direito, não é? Que, como a Sua Excelência pontualizou, trata-se de questões em que nós vamos aqui dar aquilo que é o nosso parecer, o pouco do conhecimento que temos em relação ao assunto, a fim de que possamos deixar em aberto a contextualização da questão dos assuntos aqui pormenorizados. Então, passo a palavra ao meu colega Edmar. Saudações cordiais, Sua Excelência a professora doutora Amélia Carlos Casalma. Saudações cordiais ao professor Eduardo e saudações cordiais à doutora Orlando. E para todos aqueles que estão nos ouvir, saudações cordiais. Este é um tema pertinente ao que abordar sobre a partida daqueles nossos entes queridos que se partiram. É um tema que vai fazer mexermos a nossa memória, relembrar aqueles momentos de todos que já fizeram cá presentes nesse mundo e que se partiram. Então vai ser muito importante também abordar, tocar em alguns pontos sobre a psicoemoção, sobre as emoções dos indivíduos que cá perderam seus entes queridos. Então esse é um tema a se abordar e que devemos prestar a máxima atenção e dar o nosso contributo. Muito obrigado. Muito bem. Passar ao professor Eduardo, também para os cumprimentos iniciais. Saudações, professora doutora Amélia Carlos Casalma, saudações à doutora Orlando, saudações ao João e ao Edmar, e saudações a todos os internautas que estão ligados a este maravilhoso programa. Saudações vão também para o nosso querido irmão Tavares, que está na parte técnica do programa, e a todos os benfeitores que acompanham este maravilhoso programa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E hoje vamos abordar de um tema, como disse o João, um tanto quanto sensível, mas é um tema que se precisa ser falado, pois a morte é uma questão natural, é uma questão irreversível que muito abala os nossos corações. Então hoje nós vamos aqui falar desse fenômeno natural e saber de facto quais são as suas consequências e implicações.
Muito obrigado. Muito bem. Hoje é um dia muito especial. Professora, acho que faltou o Edmar. Não é isso, Edmar? Faltou o Edmar. Fala aí, meu amigo. O Edmar não cumprimentou ainda, já falou, sim. Já falou. Já cumprimentou. Eu queria que a gente entrasse com a Casa de Caminho. Não sei como é que a gente vai fazer. Para entrar a Casa de Caminho. Ok. Pronto, mas nós vamos começar então por debruçar-se sobre o tema. O que é a morte? O que é a morte? Eu quero pedir desculpas aos internautas à partida. Parece que há assim um clima de tristeza no ar. Mas a gente vai tentar fazer o melhor para termos um programa com um pouco mais de energia positiva, um pouco mais de energia de bem-estar. Mas vamos conseguir, tenham certeza que vamos conseguir. Então, mas eu vou passar a palavra primeiro aos jovens, para eles nos dizerem o que é para eles a morte. Que consequências, enquanto estudantes, vocês entendem que a morte pode provocar na vida de um ser humano? O que é a morte? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, o que é que vocês acham? O que é que a juventude fala sobre a morte? O que é que a juventude sente sobre a morte? Será que faz tanta falta quando morre algum familiar? Ou, por vocês serem jovens, passa largo, pronto, a vida continua, está aí. O que é que tragam, por favor, os vossos sentimentos, aquilo que vocês ouvem dos vossos amigos. Tragam, por favor. Eis a palavra para vocês. Bom, eu começo por abordar o que é a morte. A morte é o cessar dos processos biológicos, é o passar da Terra para uma outra vida, na qual não se está presente fisicamente, mas sim espiritualmente. Falar sobre a morte é um assunto peculiar que pouco é abordado entre nós que jovens, porque muitos não estão interessados, nem se importam saber o que é a morte, porque se pensa mais no presente e naquilo que eles querem fazer, o hoje, o já, e não pensar o que é a morte e o que vem depois da morte. O que vem depois da morte? A nossa psique emocional, ela vem afetar as nossas emoções, principalmente quando nós perdemos um querido, quando perdemos um membro muito importante na família, e não só um amigo que consideramos como um irmão, uma família, e acabamos por perder essa pessoa. Muitas das vezes nós acabamos por ter uma emoção muito baixa, nós acabamos acabamos por passar por um momento tão difícil da nossa vida que acabamos de ter pensamentos tanto negativos. Então, se nós não tivermos uma saúde emocional estável, acabamos por começar a inclinar por outros caminhos e que não é apropriado, porque nós, quando acabamos por perder um ente querido, devemos pensar nos feitos que o indivíduo deixou, o legado, pensar nas coisas positivas, porque o mundo já está cheio de coisas negativas e estamos sempre a abordar os aspectos negativos e poucas vezes falamos sobre os aspectos positivos. Então, nós devemos sempre lembrar o quanto aquela pessoa fez por nós, o bem que ela fez, quanto em vida esteve. A morte é o estado físico em que some da terra, mas espiritualmente a pessoa habita em nós, no nosso meio, estará sempre conosco nos nossos corações. Então não devemos pensar que pelo desaparecimento físico desta pessoa, nós perdemos essa pessoa. Não, ela vive em nós, habita em nós. Temos exemplo de Cristo, que cá na Terra esteve em formato de carne, em formato de homem, ser humano, mas por outra, quando partiu, os seus feitos ficaram. Nós ainda hoje abordamos sobre Cristo, acabamos vendo o legado de Cristo, os conselhos, os caminhos que ele deixou para nós seguirmos. Então, a morte não é só que o estado físico, o desaparecimento físico desta pessoa, mas espiritualmente a pessoa habita em nós, ela cá está no meio de nós. Então, devemos sempre pensar nas coisas positivas e nunca deixar-nos as coisas boas que nós temos a fazer, independentemente da circunstância, que é perder um ente querido, principalmente quando nós perdemos um pai ou uma mãe, acabamos por sentir que perdemos o chão, o mundo,
ficamos sem rumo, mas nós precisamos de manter o foco e seguir em frente, que o caminho é para frente e que essa pessoa, onde esteja, estará feliz com as nossas atitudes depois da morte deles, que devemos continuar o seu legado. E as mães sempre dizem, meu filho, quando eu partir, eu quero que você siga o seu caminho, prossiga, porque mais tarde os seus irmãos pequenos, sobrinhos que acompanham você, também irão seguir o seu caminho. Então, cuide, da minha parte, é tudo. Ok. Eu gostaria de, sendo sucinto e sequenciando, dizendo que a morte, não é, apresentado como o cessamento dos processos biológicos que ocorre de maneira irreversível, ou seja, não existe a possibilidade de a gente desfazer esse processo uma vez que ocorre, não é? Eu gostaria de pontualizar que a compreensão do significado que a morte tem é muito contextualizado na cultura em que a gente está, não é? Apesar de ele ser um processo que é vivido, né, sentido da mesma maneira, humana, dizendo, né? Humanamente falando, o sentido da mesma maneira, não é? No sentido de que quando alguém que nós gostamos, quando alguém que é parte da nossa vida se vai, nós sentimos a perda, não é? Mas a compreensão, a percepção que a gente tem da morte depende muito da cultura em que a gente está. Partindo do pressuposto de que em algumas culturas, por exemplo, quando alguém se vai, é considerado simplesmente a passagem do indivíduo para um outro lugar, né? Que ainda nos veremos, isso principalmente engaja também as questões bíblicas, né? Eu gostaria de dizer que, quanto à questão dos adolescentes, nós, os jovens, não que nós não sintamos, não é? Até porque acredito que por questões biológicas a gente tem uma certa sensibilidade às emoções um pouco mais impulsivamente, não é? Mas é que acredito que a compreensão em relação à perspectiva, à percepção, seja um tanto quanto mais emocional, não é? No sentido de que a gente é mais impulsivo, não é, ao lidar com essas questões, do que buscar uma percepção, uma compreensão que talvez transcenda a dimensão da fisicalidade, não é? Uma vez que, como seres, nós compreendemos três dimensões, a psicológica, a física e a espiritual, não é? É a percepção que a psicologia tem. Então, nós muitas das vezes nos limitamos à fisicalidade, tendendo a imaginar que o cessamento dos processos biológicos, processos físicos, não é? Elimina o ser por completo, mas não é essa a questão, não é? Essa transição que a gente faz do processo físico para o espiritual, a gente continua a existir, não é? Até porque a física concorda na perspectiva de que nada no universo se destrói, nem nada desaparece, não é? Nós simplesmente voltamos ao estado em que a gente era. Então, a percepção que eu tenho em relação à morte é mais ou menos essa, não é? A gente precisa viver uma vida da qual, enquanto os seres da dimensão física, que podemos tocar uns aos outros, pudermos deixar coisas pelas quais vale a pena termos vivido, não é? Mas também ter a consciência de que a vida não se limita a isso, não é? E mesmo com o cessamento desse processo biológico, a gente está a existir em uma outra dimensão. E a gente ainda continua existindo dentro daquilo que são os processos de interação, não é, do mundo com aqueles que nós deixamos as nossas marcas, não é? Esse é o meu contributo, não é? Gostaria também de comunicar assim a Sua Excelência, a todo o comitê aqui presente, que é um tema interessante, que a gente gostaria de continuar, não é? Mas com a permissão da Sua Excelência, gostaria de pedir a autorização para podermos nos retirar para a aula, não é? Okay. Perfeito, João, começa aí. Sim. Ok, gratidão, obrigado. Sua Excelência. Obrigado. Obrigado. Ok. Muito bem. Agora vamos ouvir, então, vamos ficar na discussão e vamos continuar a abordar esse tema da morte. Eu vou passar ao professor Eduardo, também jovem, no fundo, para nos falar um pouco o que entende da morte, o que já viveu, qual é a diferença, por exemplo, da morte do irmão, de um pai, quais são as diferenças que ele encontra no sentir, quais são as afetações emocionais e espirituais. Eduardo, por favor, tenha a palavra para si. Bem, mais uma vez, saudações, professora doutora Amélia Carlos Casalma, saudações a todos que nos acompanham. Falar da morte, falar de um processo natural em que ocorre o cessamento das atividades biológicas do corpo,
quando estamos a falar de morte, estamos a nos referir propriamente no aposentar-se do corpo, né? No descansar do corpo. A morte não é um processo irreversível, porque Jesus, quando esteve na carne, ensinou-nos que era possível ressuscitar quando ressuscitou Lázaro. Mas esta é uma outra conversa. Bem, desde muito pequeno, eu sempre tive um entendimento da morte um pouquinho estranho e confuso, porque eu sempre tive contato com o lado espiritual. Eu sabia que existiam espíritos, que esses espíritos estavam ali. Então a morte para mim era um fenômeno quase que normal, porque ninguém morre. Quando a morte começou a atingir-me de perto, e morriam amigos, morriam pessoas que tinham relação comigo, e eu encarava como um processo normal, não tinha tanta afetação sentimental ou emocional da minha parte. Não que eu não sentia a morte, mas encarava como um processo normal. Mas quando morre a minha avó, eu acabei levando um balde de água fria por cima. Tanto é que eu chorei durante 7 dias ao ponto de inflamar os olhos e quase que precisava de uma cirurgia. Os meus olhos ficaram muito inflamados porque eu chorava amargamente. Não conhecia o sabor de perder alguém que eu amava de verdade. E essa pessoa era minha avó. Uma pessoa que passava o dia todo comigo. Quando eu estava na rua e voltava, era para ela que eu me dirigia primeiro. Uma pessoa que cuidou de mim quando bebê. Era minha melhor amiga. E ela já não estava aí. Pelo menos já não estava fisicamente. E eu comecei a sentir, de fato, o que era perder alguém próximo. E comecei a entender as outras pessoas. Mas, como todo processo de morte deve ser aceitado e superado, achava eu que já havia superado. Depois de 2 anos, perdi o meu irmão mais velho. Foi outro balde de água fria. Porque era uma coisa que ninguém esperava. Doeu bastante. E enquanto tentava superar a morte do meu irmão mais velho, morre o meu pai, que era, para mim, um mentor, um mestre, aquela pessoa que quando eu tivesse um problema, eu ia para ele e eu contava e ele apresentava a solução. Era a minha principal força. Era um amigo, era um conselheiro. E eu não sabia, de facto, como ia lidar com a situação, porque aconteceu tudo muito rápido. E eu começava a perguntar o porquê da morte. Por que as pessoas precisam, de facto, morrer? Mas é uma questão que eu certamente não tenho resposta e certamente também não quero ouvir a resposta. É uma pergunta íntima. E de lá para cá, eu passei a sentir o processo de morte de todas as pessoas à minha volta na mesma proporção que dos meus familiares. Passei a sentir o mesmo sentimento quando morre um vizinho, quando morre um amigo, quando morre o amigo de um amigo. Porque passei a entender que, embora ninguém morre, mas a sensação da ausência da fisicalidade chega a ser destrutiva para o coração de uma pessoa. Você está habituado a ter a pessoa contigo todos os dias e de repente esta pessoa já não está. Foi para a pátria espiritual. E você pode ter a certeza que está lá o espírito. Mas a carne que você abraçava, que você conversava, que você tocava, já não está. É aí onde fica a saudade e a dor da morte. Então, para mim, a morte tem 2 sentidos. O processo normal e um processo anormal.
que bem lá no fundo eu queria dizer que ninguém morre mais, por favor, ou que ninguém desapareça mais da fisicalidade. Mas isso é impossível, porque é necessário morrer, é todo um processo. As pessoas nascem, reproduzem-se e morrem, etc, etc. Então, para mim, a morte, ela tem uma complexidade na sua interpretação que muitas vezes eu costumo dizer que vamos olhar para a morte como um processo normal. Bom dia, acho que o pessoal congelou, certo? Você podia dar a sua opinião sobre a questão da morte? Sim? Liga só o seu microfone. Bom dia, Orlando. Tudo bom? Eu acho que o pessoal de Angola congelou. Congelou. Aí você podia dar a sua opinião com relação à questão da morte, o que é a morte, dentro da sua visão? A morte, para mim, é apenas uma passagem de vibração. Nós temos um corpo físico que tem um limite para aguentar os impactos, que nós, quando somos crianças, adolescentes, enfim, por aí fora, e mesmo quando somos adultos, não é? Em alguns casos, eu como naturopata vejo isso, as pessoas não respeitam esse corpo. Então, desde o excesso de trabalho, ao excesso de comida, às drogas, ao álcool, etc., as pessoas vão desgastando esse corpo físico ao ponto de chegar a um limite de resistência. Pronto. Mas outras vezes também são as próprias doenças que também vão surgindo, não é? Que vão levando o corpo àquela situação de ruptura, que faz com que já não haja mais hipóteses de conseguir superar a doença e, portanto, ele vai e desliga. Agora, a forma como isso acontece é que nem sempre é, digamos, muito fácil para nós, nem para nós, nem para aquela pessoa que parte. Nós vemos que há pessoas que partem em grande sofrimento e há outros que partem numa paz imensa. Posso dizer que a semana passada foi realmente uma semana de muitas notícias de morte aqui. Várias pessoas, que nossas conhecidas, foram falecendo. Para além de ouvirmos as histórias de dor e sofrimento que as outras pessoas iam contando, as reações foram também muito terríveis. Houve reações de pessoas que se recusaram a aceitar a partida dos familiares e há outros que fizeram uma aceitação muito maior, tiveram uma aceitação maior. Também há pessoas que quando partem já com uma tomada de consciência, ou seja, chamam os familiares para se despedirem. Num dos casos, sensibilizou-me imenso, a senhora agarrou as mãos da filha, beijou-as, agradeceu, disse quanto a amava e depois então aí ela partiu. Sempre com um sorriso, nós víamos o corpo em repouso, sempre assim. A forma como eu tenho reagido à morte é assim, às vezes um bocado estranha. Aquele primeiro impacto, eu fico em silêncio e fico a moer, digamos, a situação. E às vezes demoro 2 anos até dar o estouro. E então aí eu reajo à morte de
à morte que aconteceu. Isso aconteceu com o meu pai, por exemplo, em que eu tive de aguentar a família em todas as suas, em todas as situações que aconteceram, não só emocionais, como de trabalho, como partilhas e por aí fora, e portanto só ao final de 2 anos é que eu pude realmente fazer o luto. Até lá eu tive de aguentar isso tudo. Se por um lado isso permite diluir o sofrimento ao longo do tempo, noutros casos também faz com que haja uma calcificação, vou usar esta palavra um bocado estranha, mas às vezes nós ficamos com os sentimentos aqui todos feitos numa bola e depois temos de estar a dissolver tudo com muita calma. Portanto, para mim, que compreendo esse papel, tenho a minha mãe com 95 anos agora, para mim que compreendo isso, creio que todos que aqui estão compreendem, o lidar com o sofrimento, mesmo sabendo que a pessoa vai para um lugar diferente, muito mais prazeroso, digamos assim, que vai com as suas... com a sua visão espiritual, não é? Em princípio, mais ampliada, com todos os ensinamentos que adquiriu aqui na Terra, não é? Mas também leva às imperfeições que não conseguiu superar. Depois vai ter de refletir para onde for, refletir em todo esse processo para que se possa aprimorar de outra forma e poder regressar para voltar a tentar ultrapassar aquelas imperfeições. Por isso, eu penso que, e é o que eu sinto, que é esta libertação do espírito chega a um ponto em que se torna necessária porque, lá está, o veículo de transporte, o veículo que o transporta, a sua cápsula, não é? Já não está operacional. Pronto, isto é como um automóvel. Tratámo-lo mal, ele chega a um ponto que não aguenta e então tem uma necessidade de partir. Portanto, há várias formas de o ver, mas creio que esta partida é sempre, faz sempre através de uma porta que permite a passagem a uma dimensão muito mais luminosa do que esta, porque aqui é uma escola, estamos mesmo a aprender as várias formas de evolução, não é? Depois depende, pode ser nos vários aspectos mentais, emocionais, espirituais que estão. Por isso, nada nos prepara para esta dor que temos de ultrapassar e no fundo o que aparece é uma, digamos, o que fica é a saudade de não vermos o nosso ente querido todos os dias, de não ouvirmos a sua voz, de não lhe podermos tocar, abraçar, e é isso que nos faz doer tanto neste processo. Pronto, esta é a minha visão. Muito obrigada a todos. Quero agradecer e quero dizer-se aos nossos internautas, a todos nós. Parece meio confuso falar da morte. Parece meio confuso falar da vida. Mas eu vou fazer aqui os comentários de algumas questões colocadas. Vou a de Tocantins, que coloca a seguinte questão. Cada 100 anos, uma geração inteira do planeta, pelo fenômeno da morte, deixam a Terra para nunca mais voltar. Suas vidas, seus trabalhos, suas vitórias e suas derrotas desaparecem. Esta dor é tamanha. Poderia comentar. Sinal Nunes, Mirante do Lago, Palmas de Tocantins.
Depois tem outra questão, que é de Gilberto Freire Campos, que diz: porque, apesar de ser uma libertação de volta à realidade, pelos arcos do Espiritismo, na morte, quando essa dor irá desaparecer do mundo? Esta, de facto, é uma questão que, aqui para responder, vai ser complicado. Acho que tínhamos que chamar o mestre a puxar o homem para aqui, para baixo, e pedir para ele responder. Mas, se calhar, nós podemos dar uma dica, né? Com os conhecimentos que temos. Quando é que vai desaparecer a dor na Terra? Se calhar quando o planeta Terra evoluir mais, né? Porque dizem que nos planetas superiores os seres vivem mais tempos. Até quando... E sabem que é uma missão que estão a cumprir. E quando termina a missão, fazem uma festa. Despedem-se e seguem. Portanto, aí não há dor. Aí há compromisso. Há comprometimento. No planeta Terra, muitos de nós sequer sabemos se somos espíritos. Muitos de nós não sabemos o que estamos aqui a fazer e por que viemos. Muitos de nós juram a pé juntos que com a morte tudo acaba, tudo termina. É claro que uma pessoa que acredita que só há uma vida, que a morte de um familiar é arrebentar. A morte de um familiar acaba conosco mesmo quando nós temos conhecimentos. Agora, imagina sem conhecimentos espirituais. Quando nós pensamos, sentimos que é só uma vida, que nunca mais poderemos estar com aquela pessoa. É claro que é um tema muito complicado. É um momento muito complicado. O conhecimento, de facto, liberta. Liberta por quê? Porque nós, para superarmos o conhecimento, nós temos que ter alicerces, né? Nós temos que nos agarrar de alguma forma em alguma coisa. E o conhecimento é o maior poder que o ser humano tem, como eu costumo dizer. E quando nós deparamos com uma situação dessas, nós conseguimos parar e agarrar-nos. Epá, não, a vida continua e vamos nos encontrar, e etc, etc. E começamos a acalmar e até chegar ao momento da aceitação, o momento da acomodação, e eu costumo dizer, quando a dor fica nossa amiga. Quando nós pudermos suportar a dor, até brincarmos já com a nossa dor, gozarmos conosco próprio e com os outros. Aí começamos a relaxar, mas isso não quer dizer que as coisas passem. Não passam. Eu costumo dizer que eu vou mostrar um PP daqui a mais um bocado, para analisar no concreto aquilo que eu quero dizer da situação da dor. Eu vou pedir ao nosso Tavares para colocar o PowerPoint, que é para nós analisarmos um pouco juntos este processo da dor. Este processo, e depois eu vou passar a casa de caminho, mas o processo da dor, esse desencarnar, não é? Eu espero que já tenha recebido do nosso irmão Tavares, para nos fazer passar aqui na tela, ou então abrirmos aqui. O que é a morte para mim? A morte, se calhar a palavra também já é um pouco complicada, a palavra ela é densa, quando nós ouvimos falar de morte, nós ficamos completamente transtornados. Alguns, é claro, nem todos. Eu costumo dizer que os espíritos superiores, entre aspas, com muito conhecimento, são capazes de chegar assim com uma frase: não, isso é uma passagem, a gente vai se encontrar noutra dimensão e está tudo bem. Mas eu não faço parte desse grupo de seres tão superiores. Não. Eu acho que a dor, a morte, é um processo complicado.
Então, eu vou apresentar aqui esse PP, que só tem 6 slides, para falarmos um pouco, para vos mostrar uma história de vida simples. Para vos mostrar a dor e como é que foi a superação da dor. Porque a morte é verdade que não existe. Há uma transição de uma dimensão para outra, mas a transição da dimensão, da nossa dimensão para a dimensão extrafísica, ela é muito dolorosa, devido às ligações, os elos da fisicalidade. Como diziam os estudantes e o professor Eduardo, nós tocamos os outros, para aqueles que gostam do toque. Há pessoas que não gostam do toque. Então, também tem uma afetação na morte diferente daquele. Por isso é que nós somos muito diferentes. E cada um de nós tem uma forma diferente de encarar a vida e a morte. Aqueles irmãos que fazem eutanásia, por exemplo, e que levam as famílias à eutanásia, têm um sentido diferente. Né? E a gente respeita. Mas, de uma forma geral, a morte é um processo complicado. Mas também eu estava aqui a dizer que há, de facto, duas questões, duas palavras fortes, a morte e o desencarne. O desencarne é sair da carne, nesse processo que se chama morte. Porque há mortes que não são mortes físicas. Há pessoas que estão na carne e é como se estivessem mortas. A sua atuação, o seu viver e o seu sentir é como se não existissem. Mas estamos a falar aqui do desencarne, do sair da carne, do deixar o familiar, deixar os amigos, deixar tudo. Este processo é doloroso e eu quero vos dizer que há uma diferenciação, sim, entre a morte de um filho, por exemplo, a morte de um pai, de uma mãe, morte de irmãos. Há uma diferença muito grande. Porque um ser humano que tenha um filho, esta ligação de mãe para filho, de pai para filho, é um amor único. Nem o filho sequer sente pela mãe aquilo que a mãe sente por ele. E quando morre um filho, é de facto uma verdadeira desgraça para a mãe e para o pai. E é por isso que muitos não suportam. E à medida que essa pessoa se vincula a uma vida, ainda complica mais o processo. Mas se já tiver algum conhecimento que lhe permita pensar que afinal há outra vida, afinal a gente um dia se encontra, mas é preciso nós não cairmos na ilusão de que nós nem sempre nos encontramos. Porque se a nossa vibração for diferente do outro, a gente não se encontra. A morte traz para nós o quê? Implicações psicoemocionais muito intensas. Porque se nós não conseguirmos superar, nós caímos na desgraça. Vamos para as bebedeiras, vamos para a prostituição, vamos para várias coisas anómalas na luta para sairmos da dor, no desespero. Então, o que é preciso? É preciso, sim, a questão da rede social, a questão da amizade, dos amigos, da união entre os seres. Quando perceberem que é preciso abraçar o outro. Mas aí também temos a questão de várias culturas. Em que as pessoas desencarnam, os familiares diretos vão ao velório, ficam um meio-dia, um dia, e depois deixam a pessoa que ficou sem o seu familiar sozinho. Aí o desespero é maior. Felizmente aqui em África, aqui em Angola, eu dou o exemplo de Angola, é diferente. Nós ficamos com os nossos amigos todo o tempo. Pelo menos um mês, os amigos estão quase todos os dias conosco. Aquele momento do velório, da dor, é uma participação coletiva. Eu costumo dizer que a dor é dividida por todos. Se a dor tem uma dimensão de 100%, com aquela quantidade de gente que veremos nesse PP, que aparecem nos velórios, na procura de dar solução dos problemas que envolvem aquele momento, a morte
a dor da morte fica um pouco mais pequenina porque é dividida por muitos. É o exemplo de Angola. Os amigos ficam, os amigos dormem, os amigos se juntam. Para já nos primeiros 7 dias estão todos. Depois vão se revezando, mas até 30 dias, mesmo com essas ocupações todas, os amigos não faltam. E aí a gente suporta mais a questão. Então eu vou pedir para passar o slide seguinte, por favor. Vejam essa história. Dia 1 de maio de 1986. Esta criança que aqui aparece, esta menina que está aqui estou eu, em 1986, com o meu primeiro marido e a minha primeira filha, a Velvite Andrea. Esta menina que aqui está. 3 anos e 3 dias. Dia 1 de maio, desencarnam os dois. Ou morrem os dois. Portanto, agora tenta imaginar uma menina de 25 anos que perde os 2 familiares. Marido e filha. Como é que eu superei esta dor? Eu fui evacuada para Portugal, porque estava grávida, onde nasceu a menina que eu estava grávida. Fui extremamente apoiada em Portugal. Também. No hospital em Portugal, no Egas Muniz, fui tratada divinamente por médicos humanos, médicos que sentiam que lutavam pela minha vida. Regresso para Angola, 2, 3 meses depois, volto para Portugal para estudar, e aí agarrei meus estudos. Mas dizer que foi o amor de pessoas, amigas, de familiares, que conseguiram, e porque eu digo eles conseguiram, pôr-me de pé com a minha vontade, com a motivação intrínseca de cuidar da bebê que eu tinha no ventre. O que eu quero dizer com isso? Atenção que nós temos que ter nossa vontade para sobreviver. A dor é intensa. Fiquei 1 ano sem dormir. Mas eu também não queria tomar comprimidos porque eu dizia que a dor tem que ser minha amiga. Porque não adianta. Eu dizia, não adianta. Eu vou tomar medicamentos, depois quando acordar está tudo na mesma. Então lutava para beber, pensava nos meus pais, pensava nos meus irmãos, pensava também nas pessoas todas que estavam à volta, lutando. Eu ouvia os meus amigos dizerem assim, Melita, por favor, não morra, porque nós também te amamos. E esta força desta frase, não morra, porque nós também te amamos, fez-me ficar bem. E foi uma luta. Quero vos dizer que a morte, eu dizia que o meu marido morreu, mas não conseguia dizer que a minha filha morreu. Não falava da filha, porque era uma dor intensa, era uma dor que rasgava. Então eu não falava. Ok? Falava que o marido morreu porque é marido, a gente substitui marido, mas filho a gente não substitui. Filho é filho. Né? Outro slide, por favor. Outro slide. Isso. Vejam só, foi no dia 1 de maio de 1986. Passaram-se os anos. E esta nobre figura que aqui está, que é o meu pai, no ano de 2022, 16 de julho, ele desencarna. Portanto, entretanto, já houve outros mortos no meio do caminho, mas pronto, eu estou a trazer casos mais fortes, como a figura do pai e da mãe. Este senhor, que era uma doçura de homem, uma fortaleza, um homem com 80 anos subia no teto para resolver o problema do seu telhado, etc, etc. Muito tranquilo, proativo, que pegava um aparelho pequenininho e transformava numa aparelhagem imensa, um cientista, um navegador, trabalhou 40 anos no mar, o João Carlos Inês, partiu. Este homem ensinou-me a vida para além da morte desde os 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade eu já sabia que havia espíritos, que eles vinham se manifestar, etc, etc, ensinado por este homem. E dizia ao meu pai várias vezes, minha filha, à noite, se tiveres que fugir, não fores para a igreja, fores para o cemitério.
porque os mortos, as almas vão todas para a igreja à noite e no cemitério não fica ninguém, então vai lá descansar tu no cemitério. Era assim uma coisa que tinha uma ligação com o pai, que já tinha desencarnado, o pai dele, o meu avô, muito intensa. Então nós vivíamos intensamente a vida para além da morte. Mas a sua partida para a pátria espiritual, no dia 16 de julho, foi assim uma derrocada. Foi agarrar, foi pegar nas palavras dele, foi pegar nos conhecimentos que a filosofia espírita, a doutrina espírita nos deixou. Foi pegar em todo o conhecimento prático de que a vida continua efetivamente. E que cada um de nós tem uma missão, e essa missão tem que ser cumprida. E ficou essa mulher, que está aqui, Francisca Benedita Inês, que é minha mãe. Ficou, mas eles viveram muitos anos juntos. Eles estavam muito habituados a estar juntos. E eram amigos, quase conviviam mais como irmãos. A Chica ficou conosco só mais 1 ano e 10 meses. Não suportou mais. E ela sempre... E nós todos estávamos convencidos de que um dia, se o velho João desencarnasse, a Chica também iria a seguir. Mas, de acordo com algumas informações espirituais, foi combinado com ela que ela vivesse pelo menos mais 2 anos para ficar conosco. E lá ela aguentou mais 1 ano e 10 meses. Até que, no dia 1 de maio, novamente, notem, no dia 1 de maio deste ano, agora, há 13 dias, desencarna a senhora. E a única questão que eu coloquei foi: com tantos meses do ano, com tantos dias do mês, por que dia 1 de maio? Novamente. Mas também pedi que eu não queria resposta. Eu só queria questionar. Não sei se era questionar a mim, se era questionar ao universo. Porque é certo é que no dia 1 de maio levaram-me em 2 momentos, 3 trabalhadores fortes. O Casalma, a Velvicha e a Francisca, a avó Chica. Foram no dia 1 de maio. Outro slide, por favor. Vejam quem ela é. Era esta mulher. Isso foi em fevereiro. Simpática. Isto aqui foi na Casa de Caminho, André Luiz, onde ela foi passar 15 dias em fevereiro. Afinal, ela dizia ao pessoal que tinha ido para se despedir do jovem, dos trabalhadores. A nós não dizia, mas dizia aos trabalhadores, que eu vim para vos despedir, porque eu já vou para o meu marido. Outro slide, por favor. Aqui é o momento. Só para dar aqui uma noção. O momento do desencarne é um momento muito doloroso. Dizia bem a minha amiga a Orlando que, apesar do conhecimento que a gente tem, ela é intensa, ela é forte. Aqui, esse PP, esse slide, mostra vários momentos. Esta aqui é quando os padres estão, os católicos, os religiosos, seja qual for o tipo de religião, acreditam na vida para além da morte, fazem a missa, fazem aquilo, fazem aquilo outro, etc, etc. Pronto. Então, temos que respeitar tudo. Temos que respeitar o momento. E a minha mãe, o meu pai, era um homem muito aberto, era católico, era espírita, era tudo, desde que houvesse amor onde as pessoas estivessem. Este momento aqui, eu estou agarrando a urra e abençoando o corpo de minha mãe para que ela partisse, prometendo a ela que nos manteríamos fortes e unidos, conforme aquilo que ela trabalhou e eles os dois trabalharam. Aqui foi a entrada no cemitério, agarrada a minha irmã, que é minha filha Wanda, minha irmã Rita, aqui a mãe biológica da Wanda, minha irmã Tita, todos juntos.
amigos, quantidade de pessoas jamais vistas, para dizer assim, estamos juntos. Esta mulher, a avó Chica, tinha filhos do coração, filhos do ventre, tinha netos, filhos, sobrinhos, tinha tudo. Eles todos ensinaram a vida espiritual, a família, esta rede social imensa. Né? Então, aqui foi na igreja, também ao ar livre, outro momento na igreja. Ela teve vários momentos na igreja dela, que nós fomos acompanhando, participando, porque é preciso dizer assim, cada pessoa tem o seu momento. Mesmo depois da morte, a gente faz o que quer, o que ela quer, precisa de preces, não importa se é católico, se é protestante, a gente vai seguindo, ajudando o próprio espírito a se libertar do processo do desencarne, se liberar do corpo. Então, foi isso mesmo. Mas eu não senti, vocês não têm ideia da dor que eu senti, que eu sinto, e que sempre senti. Só que foi preciso que neste momento eu pudesse parar e trazer a razão e dizer assim, este é o único momento, não haverá mais nenhum momento desses. E também com a sensação do dever cumprido. Há uma linguagem popular que diz que os pais não devem morrer antes dos seus filhos, ou primeiro que os seus filhos. E eu tive essa sensação e esta alegria de poder enterrar os meus pais condignamente. E eu questionava, meu Deus, se eles é que tivessem morrido primeiro, como seria o enterro deles? Assim eu tenho a sensação do dever cumprido, os meus irmãos têm a sensação do dever cumprido. Enterramos com honra os pais, quer o avô João, quer a avó Chica. Quero dizer que este momento foi um momento de aprendizado muito grande. Fui acolhida por muitos anos, por irmãos do coração. Fui acolhida por pessoas que nunca tinha visto. Foram todos a participarem, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista espiritual, quer do ponto de vista até financeiro. Várias pessoas amigas, porque faz parte da cultura, se prontificaram, um colabora, outro dá, porque todos queriam fazer a festa da avó Chica. Momento de muita dor, mas também de muito aprendizado. Ninguém fica sozinho na sua dor, porque vai morrer depressa. Este momento do desencarne, este momento que nós vemos aqui, foi dividido por várias pessoas, como disse. E eu quero agradecer a toda a gente que participou neste momento fortíssimo das nossas vidas. Vocês não têm ideia. O que é perder em 2 anos pai e mãe, e já com um histórico de no mesmo dia, no mesmo mês, em anos diferentes, ter perdido marido e filho. Somos uma família grande do ponto de vista da amizade espiritual, mas hoje nós não temos tios, irmãos do pai nem de mãe, não temos pai e mãe, mas dizer assim que sentimos-nos abraçados. Sentimos a presença de muitos amigos como irmãos e familiares. Sentimos a presença da espiritualidade maior. Sentimos a presença dos amigos espirituais que sempre estiveram conosco, que sempre nos informaram de como é que as coisas podiam estar e estavam. Eu, particularmente, recebi vários encorajamentos de seres amigos, várias mensagens de vários amigos para aguentar este momento. Quero dizer a toda a gente que perdeu irmãos, que perdeu amigos, que perdeu filho, mãe, pai. Agarrem-se à solidariedade e à empatia. Façam o bem enquanto podem, porque é a única coisa que fica, os bens materiais ficam todos, ninguém leva nada. Só a amizade e o bem-estar é que fica. É que nós levamos também. Eu quero agradecer, quero transmitir isso e dizer a todos que me ouvem, não vale a pena nos desesperarmos na morte. Queremos nos matar, porque a vida vai continuar mesmo. A vida vai continuar, a vida não para.
Vamos procurar que a dor seja nossa amiga. Dói, dói. A morte dói. A morte é palpável. Mesmo quando a pessoa se ausenta, quando os familiares são enterrados, a morte a gente sente. Porque a pessoa não está, a gente já não pode tocar, a gente já não pode abraçar. Qual é o ensinamento? Vamos abraçar aqui e agora. Não vamos deixar para depois. Queremos ajudar, façamos agora. Queremos abraçar, façamos agora. Queremos dar um beijinho, façamos agora. Porque o minuto seguinte, a gente já não sabe o que vai acontecer. Então, a mensagem que fica para mim, eu falo para mim, é de que é agora. Aqui, agora, agora. Tenho que dizer a alguém eu te amo, tenho que dizer a alguém eu preciso de ti, tenho que dizer a alguém eu não vivo sem ti, tenho que dizer agora, diga agora, porque daqui a mais um bocado você já não sabe se estará ou não estará, e se a pessoa estará ou não estará. Na fisicalidade. É claro que o espírito vai continuar. Eu digo assim, vai continuar. Mas a fisicalidade faz muita falta. Não tenhamos ilusões. E dou parabéns àqueles que já não sentem essa falta. Que morrem familiares e fazem um adeus no cemitério e passou tudo. Eu parabenizo. Mas eu não sou assim e não serei assim. Com todo o conhecimento que eu possa ter, quer do ponto de vista espiritual, quer do ponto de vista da ciência, eu ainda quero sentir. Eu quero sentir. Vejam que esses momentos trazem-nos também a solidariedade. No dia seguinte, 2 dias depois, eu fui a campo, fui ao local onde a minha mãe foi sepultada. Foi sepultada no espaço onde era do irmão dela. E eu lá fui, como se vê aqui nas imagens, mas fui tratar de 4 campas que estavam lá à volta. Solidariedade. Pusemos flores em 4 campas. Não foi só a da minha mãe. Como ela era também uma pessoa tão proativa, tão para a solidariedade, foi mostrar que a solidariedade deve continuar em qualquer espaço, em qualquer momento, onde nós estivermos. Era isso que eu queria dizer aos ouvintes que me acompanham, que nos acompanham, de que a vida é um jogo. E se a gente quiser, tem que jogar agora. Não vale a pena deixar para amanhã. Tem que marcar o golo agora. O golo do amor. Por isso é que eu sempre questiono, para que adianta a gente ter que fazer guerra? Se a gente vai ter que morrer na mesma, nós vamos ter que morrer na mesma. Porque este mundo ainda é um mundo em transição. A nossa evolução passa pelo processo de renovação. Nascer, viver, morrer e voltar a morrer. Não sei quando é que isso termina. Também eu já quero pegar naquilo que das questões que foram colocadas. Quando isso termina, eu também quero saber. Mas enquanto não souber, quero deixar o conselho para mim, se servir para os outros, tudo bem, vamos aceitar. De facto, há um processo de aceitação ou de satisfação. Satisfação é para as coisas que nós podemos modificar. A aceitação é aquilo que nós não podemos modificar. A morte, a gente só pode aceitar, a gente não pode modificar. Nós não temos como parar a saída do espírito do corpo do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe. Não temos como. Podemos estar com o nosso filho no colo e ele estar a morrer e a gente não conseguir fazer nada, somos impotentes. Então vamos só aceitar, já que não podemos modificar. Vamos ajudar os outros, atenção. Vamos ajudar os outros. Quero aconselhar alguns espíritas que acham que é só dizer assim: ai, as minhas condolências, está o assunto resolvido. Não façam isso. A doutrina espírita é amor, é solidariedade, é paz. Quem tem esse conhecimento, já que a vida continua, pelo menos pense que há ausência da fisicalidade e aquela pessoa às vezes fica sozinha sem ter mais ninguém. É preciso estar perto, é preciso abraçar, é preciso consolidar. A fé, ela é raciocinada. Temos que colocar a razão a nosso favor.
e não essa fé cega que muitas vezes nós expressamos. Vamos viver mais. E viver mais é amar mais. É sentir o outro, é sermos empáticos. É fazer aquilo que Cristo disse, amar o próximo como a ti mesmo. Mas também nós só podemos amar os outros se nos amarmos. Se nós não nos amarmos, a gente não consegue amar os outros. Nós não conseguimos sentir os outros. E achamos que é só passar. Vamos pensar, vamos sentir. Então, aos nossos irmãos que questionam, que colocaram aqui as questões, cada 100 anos tudo se renova, essa dor é tamanha, poderia comentar, é claro que é tamanha, como já comentei, o exemplo que eu dei, é imensa dor, mas tem que ser nossa amiga, a gente tem que se agarrar. Por isso é que estamos aqui falando nessa live, senão não teríamos como, tínhamos que ficar deitados e chorar. Mas a vida continua mesmo, por mais que a gente queira, não tem como. A vida vai continuar. E mesmo quando o desespero é muito grande e nos suicidamos perante a dor, mas vamos continuar na mesma, com maior sofrimento. Então, o melhor é raciocinarmos. Okay? É ajudarmos os outros. É procurarmos quando alguém se desespera perante a dor e participarmos na diminuição desta dor, que é pela solidariedade, que é pela empatia, pelo abraço, pelo toque. Aqui o nosso amigo Gilberto Campos, que questiona quando essa dor irá desaparecer, como dizíamos. Essa dor irá desaparecer. Entendo eu. À medida que esse planeta for melhorando, pela ação do melhoramento de cada indivíduo, este planeta vai melhorar, também vamos viver muito mais tempo, e no individual, cada um de nós, à medida que melhora, também vai viver mais tempo. E aí sim, esta dor vai diminuindo, porque vamos viver mais tempo, e depois tomamos mais consciência, já se calhar com uma consciência muito mais aberta, com a questão da espiritualidade muito mais aberta, se calhar a gente até combina, nós até fazemos todos os acertos, fazemos a festa como muitos mais velhos africanos, que quando alguém parte, mesmo sem saberem, fazem a festa, terminou a tarefa, etc, etc. É uma visão diferente, é uma visão evolutiva. Mas enquanto nós ainda olharmos só para nós, enquanto olharmos só para a família carnal como nossa família, os outros são os outros, a dor vai continuar. A dor vai continuar. Portanto, isto é um processo, faz parte do crescimento. Aqui há alguns irmãos que comentaram, só vou passar aqui a leitura, que diz assim: boa tarde, professora Amélia Casalma, boa tarde, que a paz e o amor de Cristo seja conosco, isso é da Wanda, gratidão eterna também. Depois tem Catarina Miguel, que diz, professora Amélia Casalma, boa tarde, prezados convidados. Depois tem aqui para mim, isso é a Wanda, a morte é dura pela ausência da fisicalidade, mesmo sabendo que o espírito não morre. Dói saber que nunca mais veremos a pessoa que nos é querida, mas seguimos em frente com Deus, com fé em Deus. Catarina Miguel também diz, a morte para mim é a única certeza da vida. As suas consequências não conseguimos superá-las, mas sim, aprendemos a conviver com ela, por mais dolorosa que seja. Conseguimos, é fato que conseguimos. Aqui a Estação da Luz também diz, são eternas as despedidas diárias. Faça agora como se fosse sempre uma vez, nesta hora não deixe para depois, pois nunca sabemos que talvez não teremos outra vez. É facto, é agora o que nós estávamos a dizer, tem que ser agora. Portanto, nós estamos no momento já a fechar, mas está aqui o Isaías, conseguiu entrar, não sei se ele vai conseguir falar. Isaías, você tem 2 minutos para dizer alguma coisa. Isaías consegue falar? Acho que ele não consegue. Então, eu vou passar a palavra à doutora Orlando para as considerações finais, ou Eduardo, para as considerações finais. Mas quero dizer aos internautas que é doloroso. É doloroso. A mim dói-me as costas, dói-me o peito, aquela dor forte da saudade, mas agarro na mão de Jesus,
penso na casa de caminho, penso no planeta Terra, penso nos meus amigos e amigas que tiveram perto, procuro a mesma luta, meus familiares, meus irmãos. Eu tenho que viver, tenho que continuar, porque a vida é assim mesmo. Dizem os amigos espirituais, cada um de nós tem sua missão. Uma coisa foi boa, eu não ter morrido antes dos meus pais, para que eu pudesse fazer o enterro deles, pudesse terminar com dignidade a vida. Isso sim. Se fosse ao contrário, eu acho que seria muito grave. Por isso eu agradeço. Agradeço a todos que nos apoiaram, quer materialmente, quer espiritualmente, quer emocionalmente, quer por mensagens, quer por telefonemas, quer por tudo. Gratidão. Repito. Doutora Orlando, por favor, para as considerações. Tudo o que nós tivemos a ouvir agora é a profunda dor interior que nós sentimos, de facto, pela impotência de poder manter o familiar, aquele que nós amamos, junto a nós. E é muito difícil fazer ultrapassar esta dor, porque ela vai se desfazendo gradativamente ao longo dos anos. Nós vamos conseguindo aprender a viver com ela. Ninguém consegue, nós podemos entender a dor do outro, mas tem de ser o outro, não é? O que passa pelo processo a superar. Nós podemos ajudar, dando o nosso apoio, o nosso carinho, mas quem está no processo é que consegue descrever o quanto retalhou o seu coração naquela vivência. Aqui, de facto, é um planeta de aprendizagem e nós, cada um de nós tem de aprender algo específico que nos leva a questionar muitas vezes até não só aquilo que conseguimos ir aprendendo, como aquilo que trazemos de bagagem, como aquilo que encontramos depois a nível de explicações. Questionamos muitas vezes o que é que estamos aqui a fazer, porque é que passamos por toda esta dor, mas este é o único sítio que se saiba, não é? Que nós aprendemos através da dor. E por isso isto não é fácil para nenhum de nós ultrapassar. Eu creio que ainda vamos falar mais sobre este assunto e, entretanto, despeço-me de todos, da professora Amélia com muito carinho, com um abraço daqueles que aquece a alma, porque eu sei que o seu sofrimento é muito, porque eu também o senti. Pronto, despeço-me do professor Eduardo e de todos os outros que já participaram e que ainda estão a participar, do professor Isaías e todos os outros. Muito obrigada por esta oportunidade de poder estar presente e poder fazer parte desta família. Grata a todos. Obrigada. Vou passar então, Eduardo, para as considerações finais, por favor. Bem, ouvimos a professora doutora Amélia falou de suas experiências pessoais relacionadas à morte. Eu pude acompanhar os dois últimos processos de desencarne, tanto do avô João, seu pai, e da nossa querida avó Chica, mãe da professora doutora Amélia Carlos Casalma. A morte é de facto uma dor que jamais poderá ser curada. Embora entendermos que ninguém morre, mas a ausência da fisicalidade, repito, ficará sempre presente em nossos corações, no nosso dia a dia. Porque quem perde um amigo, um familiar, alguém próximo, jamais será a mesma pessoa. Porque eu aprendi que nós fazemos parte de um campo e estamos todos conexos. As nossas energias estão entrelaçadas umas com as outras. E quando a fisicalidade que um corpo físico
que estava ali a emitir desaparece, automaticamente o nosso cordão energético ligado àquela pessoa também desaparece. Porque embora o espírito continuar a viver na eternidade, nunca mais teremos aquela pessoa ali presente. Nunca mais teremos um João Carlos Inês na fisicalidade. Nunca mais teremos uma Francisca Benedita Inês na fisicalidade, pois porque quando passam à pátria espiritual, vão adotando as suas características inatas ou as suas características naturais de quando formaram-se como espírito, e as vivências das vidas passadas ou conhecidas vão sendo deixadas para trás porque são espíritos trabalhadores e que têm outras tarefas para fazer. Então, a ideia da saudade prolonga cada vez mais, o sentimento da saudade fica cada vez mais, e o que nos resta, como disse a nossa irmã Wanda de Brito, é com fé seguir em Deus, né? O caminho é para frente e a vida continua. Já agora aproveito desejar os meus sentimentos de pesar a todos os cidadãos planetários que perderam um ente querido ao longo desses tempos, em especial a nossa querida irmã Amélia, que perdeu a mãe. Muita força, muita paz e a vida segue. Muito obrigado a todos. Muito bem. Gratidão, gratidão a todos vós. Gratidão. Também queria lembrar que hoje é dia 13 de maio. 13 de maio, 13 de Fátima, em Portugal, né? E no mundo todo. E hoje é o aniversário do meu pai. Portanto, se eu tivesse encarnado, estaria fazendo 89 anos. Parabéns, avô João. Você vai continuar a fazer anos para nós. Onde você estiver, como dizia o nosso irmão, que o céu deve ter estado em festa semana passada, porque recebeu a Francisca, e vocês devem estar em festa, porque hoje farias mais um aniversário. Parabéns para ti. Gratidão a todo mundo. Lembrar que a vida continua e é aqui agora. A mensagem é o aqui e o agora. Se quiser fazer algo, por favor, faça agora. O minuto seguinte não nos pertence. Vamos fazer agora. Vamos emitir energias também para os amigos do Rio Grande do Sul. Vamos emitir energias aos irmãos que estão em sofrimento pelo planeta Terra. Pessoas que ficaram sem os familiares. Pessoas que estão em sofrimento. Pessoas que estão em guerra. Para que cesse a guerra na Terra. Não há necessidade de haver guerra. Vamos amar mais. Vamos amar mais. Lembrar que só amando que a gente consegue suportar a vida. Lembrar que o amor também advém de um aprendizado. Então, só vamos aprender a amar. Vamos ser mais solidários e mais empáticos. Gratidão. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz reina aqui. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Chico Xavier diria: eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e harmonia, é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Até
terra que amamos, é nossa escola, estudo e trabalho, sorara sem fim. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino zelando por nós, é o Cristo divino chamando por nós. 1, 2 e 3. Eu me amo. 1, 2 e 3. Eu te amo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.